Muito bem, galerinha, nós vamos falar agora de sistema ABO. Então, classificação, herança e transfusão. Então, nessa aula a gente vai entender qual é o tipo sanguíneo, como ele é, por que que existe esse tipo sanguíneo, como funciona o sisteminha de transfusão, por que que alguém pode ou não pode receber determinado tipo sanguíneo e como funciona o esqueminha de herança, né? Indivíduos de determinado tipo sanguíneo podem ter filhos com quais tipos sanguíneos. Então, a genética consegue explicar isso e alguns exercícios solicitarão que você possa fazer esse tipo de simulação. Então, vamos lá para entender como que funciona o sistema ABO. Então, a classificação do sistema ABO. Como que funciona isso? Primeiro que isso foi identificado da seguinte maneira. Há 4 tipos de sangue. Isso foi identificado por conta dos aglutinogênios, que na verdade são proteínas que estão presentes nas hemácias. Existem 2 tipos de aglutinogênios nas hemácias. São os aglutinogênios do tipo A e do tipo B. Então é como se nós pensássemos o seguinte: existem 2 tipos de proteína presente nas hemácias, na membrana das hemácias, a proteína A e a proteína B. E a combinação ou a ausência dessas proteínas permite a formação de 4 fenótipos sanguíneos. Então pode existir o sangue do tipo A, o sangue do tipo B, o sangue AB e o sangue O. O sangue A, então olhando essa tabelinha, é aquele que possui a hemácia com o aglutinogênio, com aquela proteína de membrana A. O sangue do tipo B é aquele que possui o aglutinogênio do tipo B. Sangue do tipo AB é aquele que possui tanto a proteína A quanto a proteína B, ou seja, a combinação das duas ali na membrana. E quem tem sangue tipo O é aquele que tem a ausência dessas proteínas na membrana. Da mesma forma que na parte sólida do sangue, que são ali os elementos figurados, as hemácias, elas possuem essas proteínas, o aglutinogênio nas membranas, existe lá na parte líquida, que é o que a gente chama de plasma, o soro sanguíneo, nós temos os chamados anticorpos. E esses anticorpos, eles correspondem ao anticorpo oposto ao aglutinogênio presente no seu sangue. Então veja que interessante, indivíduos que têm a proteína A, o aglutinogênio A na hemácia, elas terão o soro, no soro, o aglutinina, né, o anticorpo oposto ao aglutinogênio que está na hemácia. Então, se o aglutinogênio é o A, o anticorpo é o anti-B. Então, indivíduos de sangue A têm anti-B lá no plasma. Isso significa que essas pessoas de sangue A não podem receber sangue do tipo B, porque elas combaterão o sangue que tem a proteína B. Então, essa é uma forma de proteção, porque o seu organismo não pode receber aquele tipo de proteína. Ele entende aquilo como um corpo estranho, e de fato é. Os indivíduos que têm a proteína B, identificados como B, eles têm o anti-A, ou seja, eles combatem a proteína A, o aglutinogênio A. Portanto, se ele receber sangue A, ele vai combater, ele vai coagular. E essa coagulação, então, se nós pensarmos no passado, quando ocorriam as transfusões sanguíneas sem a identificação do tipo sanguíneo, quando não se sabia o que era isso, uma transfusão sanguínea levava o indivíduo à morte porque ocorria a embolia, ocorria a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos do indivíduo e o indivíduo vinha à morte. E os médicos não sabiam por que isso acontecia, até que isso foi identificado lá em 1900 por Landsteiner. Então ele identifica que existem esses aglutinogênios e aí ele passa a entender o porquê que isso daí acontecia. Antes disso, aconteciam essas aglutinações que podiam levar o indivíduo à morte. Então hoje a gente tem que identificar, e hoje a gente sabe por que que isso acontecia e sabe por que que não deve fazer uma doação errada, né? Uma transfusão errada. E aqui, no sangue tipo O, nós observamos que não existe aglutinogênio nenhum. Indivíduos de sangue tipo O, ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio. Em contrapartida, no soro sanguíneo, lá no plasma sanguíneo, ele tem os 2 tipos de anticorpos, o anti-A e o anti-B.
essa identificação, né, a determinação do grupo sanguíneo, quando você vai no laboratório, então, para fazer a determinação, não sei meu tipo de sangue. Eu vou no laboratório. Como que isso é feito? Isso é feito porque lá no laboratório faz a mistura do soro com do seu sangue com o soro anti-A e do soro anti-B. Então você pega o sangue do indivíduo que quer descobrir qual é o tipo sanguíneo dele e faz a mistura daquele tipo sanguíneo, daquele sangue do indivíduo, com o soro anti-A e anti-B. Então, em laboratório, você tem isso daqui, tá? O anti-A e o anti-B separado. Então, você tem esse líquidozinho, esse soro anti-A e anti-B. E aí você testa isso. Pega o anti-A e coloca em cima do sangue. Pega o anti-B e coloca em cima do sangue. Se eu jogar o anti-A em cima do sangue e coagular, o anti-A coagula o quê? Coagula o sangue A. Então eu sei que aquele sangue que coagulou é o sangue A. O anti-B, ele coagula sangue B. Então eu sei que é sangue B. E é assim que a gente vai determinar. Como o slide fala, isso ocorre em laboratório e, claro, um indivíduo de sangue A não possui anticorpos anti-A em seu sangue, pois isso seria incompatível com a vida e isso também acontece com os outros. Por que o indivíduo, professor de sangue A, ele não tem um anti-A? Porque senão ele morreria. Então ele combateria o próprio sangue dele, tá certo? Então isso não acontece. Se nós observarmos essa tabela, então aqui a gente mostra para você, olha, um indivíduo como que funciona, né, ilustrativamente, como seria. Então isso aqui é para ilustrar, não significa que é assim, tá? É só para você ter ideia. Então aqui a gente tem um glóbulo vermelho, que é a hemácia, e aí, nessa hemácia, a gente ilustrou aqui com essas bolinhas roxinhas, tá, em púrpura aqui, o que seria a proteína do tipo A, o aglutinogênio. Então esse é o aglutinogênio A. Aqui seria o aglutinogênio B, esses quadradinhos em azulzinho, esse esverdeadinho aqui. Indivíduos que são AB têm os dois tipos de proteína, olha. Então, A e B, as duas proteínas. E o tipo A não tem nenhuma proteína, tá vendo? Então, ilustrativamente é isso. Agora, olha o anticorpo, que legal. Veja, o anti-B, ele tem um encaixe, olha, exatamente para se encaixar na proteína B. Então, isso aqui se encaixa na B. E o anti-A, que está no grupo B, se encaixa direitinho aqui na esferinha da proteína do grupo A. Portanto, se eu colocar esse sangue do grupo A em contato com o sangue do grupo B, lá no grupo B tem esse anti-A. E aí, essa esferinha, ela entra em contato com isso aqui e coagularia. Tá certo? E aí, olha, no grupo AB não tem reagente e no grupo O tem os dois tipos de anticorpos. Tá bem? Aqui ele está falando os antígenos nas células vermelhas, tá? Que são as proteínas, a proteína A, a proteína B, que a gente acabou de observar aqui nas células. Então o que a gente vê nesse slide é exatamente a ilustração. É aquela máxima, né? Quer que eu desenhe para você entender? Então tá aqui desenhado, olha. Ilustrativamente, para que você entenda o que a gente estava falando, é isso. O que diferencia um grupo do outro é exatamente desse jeito. É claro que ao microscópio eu não vou conseguir observar isso. Vou, professor? Não, não vou conseguir. Tá? Mas para que a gente consiga entender didaticamente, é assim que as coisas funcionam. Tudo bem? Bom, olha só. Para que a gente consiga ver a coagulação, veja como funciona. Então o que a gente faz é o seguinte, olha. Veja essa situação. Com o auxílio de uma lanceta, fure o dedo do colega e pingue uma gota de sangue em 3 áreas sobre a lâmina. Isso daqui é um exercício feito em um curso técnico de enfermagem. Então, pingue sobre a lâmina. Esse ponto A, D e B. Tá? E olha que interessante. Depois ele fala assim, olha, pingue uma gota de aglutinina em cada gota de sangue na seguinte ordem. Então você tem uma gota de sangue aqui, uma gota de sangue aqui, uma gota de sangue aqui. No ponto A você vai pingar a aglutinina, ou seja, o anticorpo anti-A. Aqui você vai pingar o anti-D e aqui você vai pingar o anti-B. Você vai perguntar para mim, professor, eu sei o que é o anti-A e eu sei o que é o anti-B, porque a gente acabou de estudar. Mas o que é esse anti-D? Esse anti-D, como eu peguei esse slide aqui da internet, de um curso, esse anti-D, ele é referente ao fator RH, que é assunto para a próxima aula. Isso é referente àqueles fatores, se o sangue é positivo ou negativo, que a gente não está vendo hoje. Então a gente vai desconsiderar esse anti-D aqui, tá? Para nós o importante é o anti-A,
e o anti-B. Olha só que interessante. Pensa no seguinte, você tem um sangue aqui nessa lâmina, sangue aqui nessa lâmina, sangue aqui nessa lâmina. E aqui a gente tem, olha, um conta-gota e outro conta-gota. Aqui eu tenho um conta-gota com soro anti-A em laboratório, soro anti-B. Aí, se eu pegar essa primeira lâmina aqui, olha, esqueça essa parte de cima. Pegamos uma lâmina que tem 2 gotinhas de sangue. Aí, eu peguei e pinguei uma gotinha de soro anti-A aqui e soro anti-B aqui. No soro anti-A, olha o que aconteceu. Aglutinou. Veja, parece que coalhou o sangue. E no soro anti-B, ficou ralinho assim. Não coalhou. Aqui significa que coagulou. Se coagulou no soro anti-A, significa que esse sangue que coagulou aqui, ele é um sangue do tipo A. Certo? É assim que a gente faz a determinação. Da mesma forma, se eu vier nessa outra lâmina e pinguei o soro anti-B e coagulou aqui, olha, no soro anti-B, significa que esse sangue é tipo B. Se eu pingar uma gotinha aqui de sangue no sangue com soro anti-A e uma gotinha de soro anti-B aqui e coagulou nos dois, significa que esse sangue é AB. E se eu pingar o soro anti-A e pingar o soro anti-B e não coagulou nos dois, significa que esse sangue é do tipo O. Então é assim que a gente determina a tipagem sanguínea. E por que coagula? Porque ocorre a reação antígeno-anticorpo, que a gente já tinha visto na aula anterior que falava de imunização. E aí a gente fala disso em tipagem sanguínea. Agora, além da tipagem, a gente precisa entender qual é o esqueminha de transfusão de sangue, né? A transfusão de sangue é aquele esqueminha onde, sabendo qual é o tipo de aglutinogênio e qual é o tipo de anticorpo, eu sei quem pode doar para quem. Então veja que interessante. Pessoas que têm sangue tipo A é porque tem aglutinogênio tipo A. Então tem o antígeno tipo A. E pessoas que são do tipo A têm também o anti-B no corpo. Ora, se as pessoas que são tipo A têm o anti-B, ela pode receber sangue de B? Não. Então olha que interessante. Pessoas que são do tipo A, elas podem receber sangue de quem? Ela pode receber sangue dela mesma. Então, ó, pessoas do sangue tipo A podem trocar sangue entre elas. Pessoas do sangue tipo A podem doar sangue para AB. Mas ela não pode receber sangue do B, veja, não tem seta que vem do B para cá. Porque se ela receber sangue do B, ela tem anti-B. Ela não recebe sangue de AB, porque se ela receber sangue de AB, aqui tem sangue tipo B, e aí ela tem anti-B. Mas ela pode receber sangue de O. Por que ela pode receber sangue de O? Porque no sangue O não tem nenhuma proteína, nem A nem B. Então se não tem nenhuma proteína, nem A nem B, ela pode receber numa boa esse tipo sanguíneo. Veja que o sangue tipo O pode doar para todo mundo, para A, para AB e para B. Porque ele não tem aglutinogênio. Se ele não tem aglutinogênio, ele não é reconhecido como um corpo estranho. Portanto, se ele não é reconhecido como um corpo estranho, nenhum anticorpo ataca ele. Olha, então ele pode ser doado para todo mundo, professor? Pode. Mas em contrapartida, ele só pode doar para ele mesmo. Porque pelo fato dele ter tanto anti-A quanto anti-B, ninguém pode doar para ele, porque todos os outros tipos de sangue têm tanto A quanto B. Portanto, se alguém doar para ele, ele coagula. O sangue B tem anti-A, portanto não pode receber de A. Ele pode receber dele mesmo, pode receber de O, mas não pode receber de A nem de AB. Portanto, esse esqueminha aqui. E o AB? O AB, ele tem aglutinogênio A e B, ele pode receber sangue de todo mundo, porque ele não tem anticorpo, mas como ele tem a proteína A e B, ele não pode doar para ninguém, exceto para ele mesmo. Porque se ele doar para A, coagula, se ele doar para B, coagula, se ele doar para O, coagula. Porque todos eles têm anti-A, B. Então o esquema de transfusões fica desse jeito aqui, que a gente está observando. Tá certo? Agora o mais importante para a gente poder finalizar é a herança, que é muito simples. A gente segue aqui as observações da segunda lei de Mendel. Indivíduos que têm fenótipo tipo A, eles podem ter genótipo homozigoto, isão A,
e também podem ser heterozigóticos, isão A, izinho. Ou seja, carregar o gene do sangue A e carregar o gene do sangue O. Mas como o sangue A domina, prevalece, então ele é um sangue A heterozigoto. No sangue B, isão B, homozigoto, e pode ser também isão B, izinho. Gene do sangue B com o gene do izinho, que é correspondente ao O. E aqui eu tenho o heterozigoto. Sangue AB só pode ser heterozigoto. O gene A com o gene B. Isão A, isão B. Alelo do A, alelo do B. Quem é sangue do tipo O só tem genótipo homozigoto totalmente recessivo, izinho, izinho. E aí você tem que fazer o cruzamento. E aí não tem segredo, galera. Olha só, eu tenho essa tabela, eu sei quais são as possibilidades. Aí eu vou ali para o possível cruzamento. Qual que é o cruzamento que o exercício quer? Olha só, um casal onde o homem é sangue A e a mulher é sangue B. Ambos são heterozigóticos. Então o que o exercício está falando para a gente é o seguinte, que o homem é sangue A heterozigoto, isão A, izinho, e a mulher é sangue B, isão B, izinho. E eles poderão ter filhos com quais tipagens sanguíneas? Então, quais os tipos sanguíneos que eles poderão ter? Então, a gente tem que partir aqui para um cruzamento. Então, vamos lá? Qual é o cruzamento que a gente tem aqui? Então, isão A, izinho, isão B, izinho. Temos aqui essa situação, certo? Então, monta o quadrinho de Punney e coloca ali no primeiro quadrante. Olha, o Palmeiras continua sem Mundial. O Palmeiras foi campeão paulista, mas continua sem Mundial, tá certo, galera? Não se esqueça disso. Aí, você separa os alelos, isão A, izinho, isão B, izinho. Vamos lá, isão A, izinho, isão B, izinho. E aí vai juntando, olha. Isão A, isão B, no primeiro quadrante. Depois, isão B, izinho, isão A, izinho. E aqui, izinho, izinho. Quais os possíveis resultados? 25% de sangue A. Aqui, ó. 25% de sangue B. 25% de AB. E 25% de sangue O. E aí tá feito. Esse é o resultado. Tá certo? E esse é o cruzamento mais complicado. Dependendo do cruzamento, você tem situações variáveis. E aí é só olhar na tabela e montar o quadrinho de Punney. Não tem segredo. Tá certo, galera? Por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Abraço. Tchau.